Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, tá? A gente vai estar hoje estudando a aplicação do Teorema de Steven. Né? Basicamente, a gente vai resolver 3 exercícios que explicam para a gente, ou melhor, que a gente aplica, então, o Teorema de Steven a esse conteúdo, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente o Teorema de Steven, a gente vai fazer uma breve explicação, tá bom? Se você quiser uma coisa um pouco mais aprofundada, entra lá no canal, assiste o vídeo passado da aula. Deixa eu ver aqui qual foi a aula, a data direitinho. Tá? A data que a gente viu o Teorema de Steven foi no dia 23/10, tá? Então vocês podem procurar o vídeo do dia 23/10, tá? Vai estar lá no título do vídeo, vai estar lá 23/10 e Teorema de Steven. Aí você vai ter um pouco mais de um conteúdo um pouco mais aprofundado, tá? Eu vou pegar aqui o Teorema de Steven. Basicamente, ele tem uma... É interessante porque tem uma imagenzinha aqui para a gente relacionar aqui. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar essa imagem. Deixa eu ver se vai ficar boa. Ó, tá um pouco pequeno aqui, mas eu vou aumentar aqui só para a gente dar uma olhada aqui nele, tá? Basicamente, talvez isso aqui não ficou... Não vai ficar muito legal essa aqui, não. Deixa eu usar uma outra aqui, porque essa daí ficou feia. Bom, então vamos pegar essa aqui, ó. Basicamente, pessoal, é o seguinte, ó. O Teorema de Steven, ele diz pra gente que a pressão num determinado ponto, tá? Ela é definido através do quê? Ó, a pressão num determinado ponto, eu vou colocar aqui o ponto A, mas isso também serve para o ponto B e para o ponto C, tá? Mas, por exemplo, no ponto A pressão é definida como sendo a pressão atmosférica, tá bom? Mais a densidade do líquido no qual o objeto, o corpo em estudo está submerso, vezes a gravidade da região, tá? Vezes a profundidade do determinado ponto. Isso aqui é como a gente calcula, basicamente, a pressão. E aí o Teorema de Steven diz o seguinte, ó, que a diferença aqui, ó, a variação de pressão nesse determinado ponto, por exemplo, em relação a A e em relação a B, tá? Comparando aí, o Teorema de Steven vai dizer para a gente que essa pressão, tá? Ou seja, a pressão no ponto A, ele é igual à pressão no ponto B, mais a profundidade aí de diferença, ou, como eu tinha mostrado naquela outra imagem, é a diferença das alturas, tá? Essa diferença das alturas é você pegar o mais profundo e subtrair o mais raso, tá? Então, isso é o que o Teorema de Steven fala pra gente, que, na verdade, para a gente calcular, então, a pressão, nós só precisamos basicamente entender como que está aí a diferença das profundidades, tá? Vocês vão entender melhor agora nos exemplos que a gente vai estar fazendo, nos exercícios que foram propostos para a gente no nosso material, tá? A gente vai falar sobre vasos comunicantes. Vou pegar aqui o primeiro exemplo, primeiro exercício. Aqui. Deixa. Vamos lá, então. O primeiro exercício, ele fala o seguinte pra gente, ó, o manômetro de um mercúrio deixa eu só fazer outro detalhezinho aqui. Só ampliar aqui minha área de trabalho, tá? Opa. 100% aqui. Vamos lá. Então, o que diz a questão 1 da nossa aula de hoje? Ó? O manômetro de mercúrio de tubo fechado é um dos modelos mais precisos de manômetro. Observe o seu esquema básico de funcionamento, tá? Primeira coisa, né, vamos ver o que é o manômetro. O que é o manômetro? Né? Que seria, tipo assim, a gente pode até entender o que... resolver o exercício, mas a gente precisa entender o que é o manômetro, tá? O manômetro, ele é um instrumento utilizado para medir pressão de fluidos contidos em recipientes fechados, tá?
Então, ele vai ser um mecanismo que vai verificar a pressão, não a pressão qualquer, mas a pressão de líquidos dentro de recipientes fechados. Aí eu queria solicitar que vocês liguem a câmera, tá? Ó, aí continuando aqui nesse esquema básico aqui do manômetro, nós temos aqui, ó, a bomba de ar, como vocês podem ver aqui, tá? Os dois casos, ó, tanto aqui no da esquerda quanto no da direita, é o mesmo manômetro, tá? Aqui ele está em repouso, aqui houve um aumento de ar aqui, ó, uma pressão exercida pelo ar, e aí ele vai deslocar o líquido, tá? A gente vai já discutir sobre isso. Nós temos a válvula, temos aqui dentro do recipiente fechado, nós temos o vácuo, e aqui nós temos ar. Nós temos o mercúrio puro, e aqui em cima nós temos uma região com vácuo, tá? E aí nós temos aqui o mercúrio, após o bombeamento, ele sofre um deslocamento. Ali, o ar vai empurrar o mercúrio aqui nessa região. Então, o que a nossa questão ela diz para a gente? Ó? De acordo com o esquema anterior, depois que o ar é introduzido no balão, o nível de mercúrio desce 60 milímetros no ramo esquerdo do tubo, na forma de U, e, obviamente, né, ele vai subir 60 milímetros aqui, tá? Aí a pergunta é, qual é a pressão do gás existente no balão? Dê as respostas em milímetros de mercúrio e depois em metros de colunas de água, tá? O que é o milímetro de mercúrio? Milímetro de mercúrio nada mais é do que uma unidade que nós utilizamos para medir pressão relacionado com mercúrio, tá? E existe, como a gente viu na última aula, uma relação básica entre a pressão atmosférica, tá? A pressão em Pascal, a pressão em metros de colunas de água e a pressão em milímetros de mercúrio. Então, a gente tem aí, ó, 4 unidades que são utilizadas para o estudo da pressão. Então, a gente vai relacionar elas aqui no final, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo aqui do quanto de mercúrio que sobe e verificar, não do tanto que sobe, né, mas calcular a pressão utilizando o deslocamento de mercúrio existente aqui nessa questão, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, ó, se ele desceu 60 milímetros aqui, isso significa dizer que ele subiu 60 milímetros aqui, ó, também. Ou seja, esses 60 milímetros que estavam nessa região aqui foram para cá, foi empurrado para cima, né, para frente. Ou seja, a diferença básica aqui, ó, a profundidade, entre aspas, que nós temos aqui de mercúrio que foi deslocado, foi de 120 milímetros, tá? E por que a gente está fazendo isso? Porque se você, por acaso, calcular somente da parte que foi deslocada, você vai perder um pedaço, porque, olha só, o deslocamento empurrou, ó, no nível aqui, ó, 120 milímetros de mercúrio, tá? Então, usando o teorema de Steven, a gente vai calcular aqui de maneira bem simples, tá? Ó, a pressão, ela vai ser igual a 120 milímetros de mercúrio. A primeira parte da questão acabou. A primeira parte acabou. Quando você estiver calculando em milímetros de mercúrio, se você souber o quanto de milímetros de mercúrio deslocou, acabou a questão. Se você estiver calculando em metros de colunas de água, o MCA, se você souber quantos metros a água deslocou, acabou a questão. Tá? Professor, Oi. também parece ter uma abertura para os mesmos 60 milímetros para baixo do que já está marcado. A gente também contaria eles? Ou Você a gente fala só onde? deixa eles Aqui? passarem? Em que região você fala? Embaixo dos que são naturalmente marcados pelo Esse livro. aqui você fala. Isso, esse espaço aí. Não, esse espaço, ó, ele não conta porque ele está aqui, ó. Ele está com o mercúrio. Tá? Ele já está com o mercúrio. Então ele não contaria. O que conta é essa parte aqui, ó, que foi deslocada para cima, e essa parte aqui, ó, que digamos assim, ó, tá vendo que aqui ficou sem mercúrio?
Essa região aqui ficou sem mercúrio. Ó. Se você notar, o nível de mercúrio está aqui embaixo. Ó. Daqui para cima foi o deslocamento. É a parte que tem deslocada de mercúrio, que não tá padrão com o outro. Então a gente está contando o deslocamento? A gente vai contar o milímetros de mercúrio, é o quanto de mercúrio em milímetros se deslocou. Tá? Então a gente vai contar justamente isso, deslocamento do mercúrio, tá? Nesse caso, ó, deixa eu apagar. Eu vou até recolocar aqui, ó, só para vocês verem, limpo de novo. Ó. Então o que acontece? Se você olhar aqui, existe um equilíbrio, ó, tá vendo aqui? Então aqui é 0 milímetros de mercúrio. Aí você poderia dizer assim, professor, tá errado. Por quê? Porque aqui tem um monte de mercúrio. Tem. Mas a questão não é a quantidade de mercúrio que tem, é o quanto de mercúrio está em desequilíbrio. Entendeu? Então, é o quanto de mercúrio tem para cima ou tem para baixo. Nesse caso do mercúrio, a gente conta o que foi para cima, porque você vai calcular o desnível. Ó. Por isso que eu desenhei aqui em cima essa parte, ó, 60 milímetros que deslocou para cima. Só que se você observar, ó, o desequilíbrio não está lá em cima, o desequilíbrio está aqui, ó, embaixo. Ou seja, na verdade, você tem um desequilíbrio de 120 milímetros. Ou seja, você tem 120 milímetros de mercúrio para cima. Então você não precisa fazer conta. Você só precisa, né, terminar a questão. Porém, nessa questão aqui, a gente vai fazer conta porque ele não pede só em milímetros de mercúrio, ele pede em metros de colunas de água. Então, nós vamos transformar agora em metros de colunas de água, tá? Então, transformando em MCA, tá? Transformando em metros de coluna de água, a gente só precisa entender o seguinte: se eu trocasse o mercúrio por água, o quanto de água que isso iria subir, tá? Basicamente, a gente pode fazer assim, ou a gente pode usar essa informação aqui, ó. Vou printar para vocês. Isso aqui é da aula anterior, tá? Deixa eu printar aqui. Eu não vou fazer de forma intuitiva, eu acho que fica um pouco mais complexo. É só você entender o seguinte, ó. 10,3 metros de colunas de água é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, a gente vai usar uma regra de 3 assim, ó. MCA e milímetros de mercúrio, tá? O Hg é a substância do mercúrio. Aqui nós temos 10,3 equivalem a 760. E aqui X, eu sei que tem 120 milímetros de mercúrio. Aí eu vou multiplicar cruzado, tá? 760, X é igual a 10,3 vezes 120. Ora, 760X vai ser igual a quanto? 10,3 vezes 120. Para a gente não enrolar muito, porque a gente tem a prova já já, eu vou multiplicar aqui direto na calculadora, tá? 120 vezes 10,3. O resultado vai dar 1.236, tá? Então, 1.236. Aí nós vamos passar o 720 dividindo. Opa, 760 dividindo, tá? Aí dividido por 720, o resultado vai dar 1,7666. Espera aí, deixa eu conferir aqui. Se isso está certo. Tá quase certo. Então, deixa eu fazer assim. Ó. Deixa eu mostrar para vocês uma forma mais eficiente de fazer. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Essa aqui foi a pressão que a gente calculou, certo? Então, querendo ou não, a pressão ela tem que ser igual a dGH, tá? Eu vou até colocar aqui, vou colocar com H minúsculo para não confundir, ó. H de mercúrio, tá? Vou colocar aqui Hg de mercúrio. E além disso, a pressão tem que ser igual à pressão da água, certo? Se o cara utilizar água aqui, vou colocar aqui H2O. Então, olha só, a pressão ela tem que ser a mesma, independentemente, ok,
do tipo do material. Se você usar em mercúrio, se você usar em água, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Então vamos ver o que acontece aqui caso a gente utilize isso aqui. Então, por igualdade, olha só, a, a pressão usada com a água em si, ela tem que ser igual à pressão utilizada pelo mercúrio, certo? Então tem que ser o mesmo. Observe o seguinte, ó, que a densidade a densidade da água, ela é diferente da densidade do mercúrio, ok, não tem problema. Porém, a gente sabe aqui que a gravidade é a mesma, independentemente se você usa qualquer material, certo? Por exemplo, a gravidade para mim é 10 metros por segundo ao quadrado, para vocês também vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, mesmo eu sendo mais pesado, né? Tendo mais massa que vocês. Então não muda. O que muda é a densidade e a altura no qual você tem aí o mercúrio e o deslocamento de água, porque eles terão, tá, características diferentes. Aí é só a gente lembrar o seguinte, ó, que a densidade do mercúrio, que deixa eu ver se está sendo dado na questão, que é até por isso que a questão dá para a gente aqui, ó, densidade da água é 1 e a densidade do mercúrio 13,6, tá? Seriam informações que, por exemplo, são cruciais para a gente resolver, ó. Então eu vou substituir aqui, ó, densidade do mercúrio 10,3, opa, 13,6, desculpa, 13,6, a altura de mercúrio, só que a gente calculou ali que a altura que o mercúrio subiu foi de 120 milímetros, né? Então vai ficar aqui, ó, 0,120 milímetros. A densidade da água é 1. E a altura da água que a gente quer determinar, eu vou deixar aí por enquanto, tá? O H2O. Eu vou multiplicar 13,6 por 120, tá? Vou multiplicar aqui. 13,6 vezes 120. O resultado vai dar isso aqui, ó. 1.632 milímetros. Professor, por que milímetros? Lembre-se que a resposta do mercúrio está em milímetros. Só que eu não quero em milímetros, né? O da água eu quero que seja em metros de colunas de água, tá? O MCA. Então o que eu tenho que fazer? Para transformar em metros, eu vou dividir isso aqui por 1.000. Aí eu transformo em metros, tá? Então, para dividir por 1.000 fica bem tranquilo, bem simples. Basta você colocar a vírgula depois do primeiro dígito, tá? Tem que ter 3 dígitos após a vírgula. Então agora está em MCA, metros de colunas de água. Essa vai ser a profundidade da água, tá? Ou melhor, de forma mais correta é o seguinte, ó, a profundidade da água foi de 1,632 metros. Mas a pressão da água vai ser 1,632 MCA, tá? Para a gente diferenciar. Isso aqui não é pressão, isso aqui é profundidade, né? Seria altura, né? Mas só que é para baixo, então é profundidade. Então a gente tem que diferenciar aqui esse caso do outro. Alguma dúvida, pessoal? Em milímetros é o mercúrio, né? E de metros, E a água é normal, metro. para metros ok. É, essa questão 2 aqui é gigante, né? O cara que fez ela não teve pena nenhum de quem ia resolver. Não é nem porque ela é difícil, é só porque a bicha é gigantesca para você fazer alguma coisa com ela.
Caraca, velho. Professor, só uma dúvida. Sim? A prova de hoje vai ser prova de física, certo? Sim. Ah, então tá certo. Não, de matemática, meu irmão. Até 9h45, né? A de física. A de matemática vocês já fizeram. Ah, tá. Até 9h45, né? Até 9h45, tá? Eu vou tentar terminar o mais breve possível aqui, tá? Para vocês poderem fazer a prova mais rápido. Terem mais um pouquinho de tempo para fazer a prova. Tá? Não vou enrolar muito, não. Na verdade, não vou enrolar, né? Vou direto ao ponto. Vamos resolver aqui a questão 2, é bem grande, tá? A gente vai ler aqui rapidão. A questão 2 ela diz o seguinte, ó, o esquema seguinte mostra de forma simplificada os dois momentos mais importantes do ciclo cardíaco do coração humano, que é a sístole e a diástole, tá? Posso estar pronunciando errado, porque, né, mas eu acredito que esteja correto aqui por causa dos acentos. Mas se vocês quiserem saber mais corretamente, perguntem ao professor de biologia, eu acho que vai ser mais interessante. Nós temos a válvula pulmonar, a aórtica, a válvula tricúspide e a válvula mitral, tá? E aqui, basicamente, ele vai falar o seguinte, ó, sístole, ela é a contração máxima, tá? Do coração, em que ele está enviando aqui, ó, o sangue pela válvula pulmonar aqui. E depois nós temos a diástole, que seria o relaxamento da musculatura do coração, que é quando o coração relaxa, e aí, por conta da pressão do bombeamento, o sangue vem e vai com a pressão, tá? Normalmente, o sangue bombeado pelo coração exerce certa pressão contra a parede das artérias. Quando essa pressão é sistematicamente alta, o indivíduo é considerado hipertenso. Se não tratado, a hipertensão pode ocasionar vários problemas de saúde, né? Por exemplo, derrames cerebrais, infarto, aumento do coração, insuficiência renal e cegueira, tá? Por esses motivos, um dos principais parâmetros... Eu já volto, tá? Beleza. Tem que ali abrir o portão pro meu pai. Quando for assim, Pedro, você nem precisa avisar não, velho. Só manda mensagem no chat. Tá. Ó, por esses motivos, os principais parâmetros de controle de saúde de um indivíduo é a medição da pressão arterial, que deve sempre ser realizada por um profissional adequado, porque na verdade o cara vai pegar aqui, ó, vai pulsionar aqui ar, vai aumentar a pressão exercida aqui no braço, tá bom? E aí, através dessa pressão, ele vai contar com o apoio dessa ferramenta aqui, que eu esqueci o nome, para ouvir as batidas do seu coração, e através das batidas do seu coração, ele vai fazer um cálculo com um cronômetro e saber qual vai ser sua pressão atmosférica arterial, tá? Não é difícil de ver, não. Então, o cara fala de um profissional assim, porque tem curso, né? Mas, tipo, é algo bem bestinha, na verdade. A gente acha que é algo surpreendente, mas na prática mesmo é tu pegar o negócio, pressionar e depois ficar lá contando quantos segundos vai demorar para ter a primeira batida do seu coração até a última, tá? Até a próxima. 2 batidas consecutivas. Bom, simplificadamente, o processo utilizado para medir pressão arterial de um indivíduo pode ser resumido da seguinte maneira, tá? Aqui nós temos um carinha que vai medir a pressão, que hoje em dia é um manômetro circular, né? Ele vai fazer tipo um velocímetro, tá? Mas na verdade o que acontece é o seguinte: com a artéria está fechada, a artéria está fechando e abrindo, a artéria aberta. Basicamente o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ele vai pressionar aqui, vai encher de ar. O seu braço vai ficar pressionado, né? Ele vai liberar o ar e aí ele vai verificar a primeira batida do seu coração. Se a primeira batida for aqui e a segunda for aqui, aí você vai ter que a sua pressão mais alta, que seria contraída, é 120 milímetros de mercúrio, e aqui a diástole seria 80. Aí a gente diz que a pressão é 12 por 8. Na verdade, a pressão seria 120 por 80, tá? Mas aí resume-se em 12 por 8 para simplificar. O processo está explicado aqui embaixo, ó.
Posicionar o paciente em uma cadeira de modo tal para ficar relaxado. É importante que o paciente esteja calmo, senão a pressão pode dar alterada. Enrolar o manguito, que seria esse pano aqui, preto, no braço do paciente. Desse modo é possível garantir que as pressões medidas pelo esfiganômetro, né, o manômetro de tubo fechado, sejam aproximadamente iguais à da artéria aorta, ou seja, está próximo do coração. O fato de existir apenas um osso no braço torna isso mais fácil. Posicionar os estetoscópios na artéria braquial, geralmente aqui, tá no peito do braço aqui, tá? Inflar o manguito para poder causar pressão. Quando isso ocorrer, observar a pressão arterial e continuar insuflando até que os esfiganômetros indiquem uma pressão de 30 milímetros de mercúrio superior a esse valor, tá? Abrir a válvula da bomba para que o ar saia, tá? Lentamente. O primeiro som de batida que ele escutar vai ser da artéria que está no braço, tá? Com como é que chama? O esfiganômetro. Não, esfiganômetro não. Estetoscópio, tá? Que ele ouvir a primeira batida, ele vai marcar aquela primeira batida, tá? Nesse momento, o valor vai ser o da pressão máxima, tá bom? O último som escutado ocorre no instante que a artéria de abrir e fechar no sangue, blá, 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 esse vai ser a pressão mais baixa, tá? Seria a diástole. Seria a pressão que geralmente o pessoal fala. Tipo 12 por 8, 10 por 6, 14 por 8. Então, seria a pressão máxima e a pressão mínima do indivíduo, tá? Geralmente é considerado normal uma pessoa que tem uma pressão de 120 milímetros de mercúrio a 80 milímetros de mercúrio, tá bom? O 120 como máximo e o 80 como mínimo. E aí, na medicina, o pessoal gosta de chamar de 12 por 8, tá? Para simplificar a posição. Aqui é um detalhe importante, tá? Todo esse texto até agora, essas imagens, é só para a gente saber mais ou menos como funciona. Porque a questão em si poderia ser feita sem ler nada disso, tá? Você poderia vir direto para cá. E entender o seguinte: qual é a pressão absoluta que as artérias de um indivíduo com pressão de 12 por 8 estão suportando em milímetros de mercúrio, tá? Considere que a pressão atmosférica do local seja 760 milímetros de mercúrio. Então, vamos lá resolver a letra A. Então, pessoal, na parte mais bruta, né, na sístole, nós vamos ter uma pressão, e na diástole, nós vamos ter outra, tá? Deixa eu ver qual que é. Tem um acento aqui. Esse pontinho aqui. Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma pressão de 12 por 8, a sua pressão é de 120 milímetros de mercúrio, tá? Por 80 milímetros de mercúrio. Só que aí você tem que levar em consideração que, além dessas pressões que estão dentro das suas artérias, você tem que entender que na atmosfera tem mais 760. Então, você só vai pegar isso aqui e vai somar 760 na máxima e na mínima, tá? Somando, você vai ter 880. E aqui embaixo, 840, tá? É só somar. Essas são as pressões em milímetros de mercúrio, porque ele pede, ó, em milímetros de mercúrio, dessas duas pressões, tá? Então, é só somar a pressão atmosférica com a pressão arterial. Aí, é claro, a única coisa que você precisava saber para resolver essa questão é que os 12 por 8 significa 120 por 80, tá? Milímetros de mercúrio. Alguma dúvida, gente? Tranquilex, né? Vamos fazer a B. Olha só, a B diz assim: a pressão média em uma veia é de 5 milímetros de mercúrio, que varia, na verdade, entre 3 e 7. Ou seja, o seu valor é muito inferior à pressão arterial. Suponha que um médico precise administrar uma medicação intravenosa, ou seja, colocar remédio na pessoa pela veia, em um paciente, e que o nível interno da bolsa de soro se encontre a 68 centímetros, tá? De altura em relação à ponta da agulha. Qual que é a pressão do soro ao entrar na veia, em milímetros de mercúrio? Despreze a pressão do ar no interior da bolsa do soro, tá? Aí dá pra gente que a densidade do soro é igual a 1, seria tipo da água. Ele fala da pressão do milímetros de mercúrio
e da gravidade, tá? Aí aqui só um detalhe importante, gente, que eu quero falar para vocês. No caso das intravenosas, tá? O pessoal geralmente usa a intravenosa, por quê? Porque o remédio entra pela veia, a veia é o sangue que sai de todas as partes do corpo e vai para o coração, tá bom? Então, geralmente eles colocam na veia para ir para o coração e do coração o remédio se espalhar por todo o corpo, tá? Então, geralmente é assim que funciona o processo esse processo de remédio, tá? Bom, gente, como vocês podem ver, o nosso horário está avançado. Eu vou só terminar essa questão aqui e a gente deixa a questão 3 para a próxima aula, tá? Na prova, não vai cair esse conteúdo aqui, vai cair pressão de uma força, que é bem mais tranquilo. Só vocês lembrarem que pressão de uma força é força sobre área. Então, é só calcular, que é bem mais tranquilo de ser feito, tá? Então, para essa questão aqui, para a gente finalizar, a gente tem que calcular a pressão na veia, tá? Então, a gente vai usar só essa regra aqui, ó. Primeiro, a pressão fora tem que ser igual à pressão de dentro, né? Nesse caso aqui, basicamente, o que a gente vai relacionar aqui é esse aqui, ó. A pressão do milímetro de mercúrio, tá bom? Vezes a gravidade, vezes a profundidade, tá? Tem que ser igual à densidade do soro, elas precisam ser iguais, vezes a gravidade, vezes a profundidade do soro, tá? Essa profundidade ou altura, tá? Que a gente utiliza. Uma coisa interessante é que a gravidade vai se cancelar. Nós temos que a densidade do mercúrio é 13,6, está lá em cima aqui no enunciado falando para a gente. A profundidade, ou melhor, a altura do mercúrio a gente não sabe, é isso que a gente quer verificar. E nós sabemos que a densidade do soro é 1, e a altura com que o soro se encontra é de 680, está sendo indicado aqui para a gente, ó. 68 centímetros, que transformando em milímetros, você acrescenta um zero, tá? E aí, é só você fazer, então, a divisão, ó. 1 vezes 680 dá 680, aí passa o 13,6 dividindo. Dividindo isso aí, o resultado vai dar 50 milímetros, tá? E aí, lembre-se, a pressão atmosférica, a pressão dentro da veia é de 5 milímetros de mercúrio em média. Ou seja, no final das contas, a gente vai ter que pegar aqui e subtrair 50 milímetros de mercúrio menos os 5, tá? Aqui é 50. E aí o resultado vai dar 45 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão com que o remédio é injetado na veia, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, o que eu vou fazer agora? Vou encerrar aqui a gravação. Em seguida, eu vou fazer a chamada. E depois eu vou